Se existe uma coisa que apavora essa politicalha brasileira, que está tomando conta de tudo cada vez mais, radicalizando cada vez mais, é a união das pessoas, é o que está acontecendo na internet. Não há mais como eles conseguirem deter isso ali. É um processo irreversível de controle de informação, de tudo isso que eles tinham e não tem mais hoje. Não adianta nem tentar usar os veículos grandes de comunicação, como Rede Globo, como Editora Abril, como sempre foi feito para encobrir a verdade, para encobrir o que acontecia aqui, que não rola mais, né? Existe uma coisa grande acontecendo na internet, cada vez mais o cidadão está se manifestando, né? A gente acabou de ver isso em relação àquela exposição lixo do Santander, com clientes do Santander cortando cartão de crédito e cortando cartão do banco e deixando de ser cliente do banco, gravando cenas dentro do próprio banco, encerrando conta, etc. Com o sabão, com o Omo agora, há pouco tempo, e com o MAN há pouco tempo. Não adianta jogar essa responsabilidade, como quiseram jogar a responsabilidade, sobre movimentos ultraconservadores, como se existissem grupos, né? Não existem grupos. Isso foi uma reação do povo, foi uma reação do povo brasileiro. O Crivella, no Rio de Janeiro, resumiu bem a história quando ele impediu que a exposição fosse para o Rio de Janeiro, para o mar, lá. Ele disse: o povo não quer isso aqui, né? Então a gente vê matéria na imprensa dizendo que é movimento ultraconservador. Eu vi na época, ontem, uma matéria chamando de movimento ultraconservador. É claro, eles querem criar um grupo, como se fosse um grupo contra a liberdade, contra a arte, que na verdade não é nada disso. Os grandes censores são eles mesmos. Todos nós estamos sendo bloqueados o tempo inteiro. Eu já nem sei mais quantas vezes eu fui bloqueado no Facebook, né? Por razões que não tem absolutamente nada a ver, sabe? Já fui bloqueado no Facebook por colocar foto do Yoko Ono com John Lennon na campanha pela paz, do baguismo. Foi o pretexto que eles usaram para me derrubar e me bloquear. Já fui bloqueado uma semana, 2 semanas, 30 dias. Isso é comum, está acontecendo com todo mundo. Todo mundo que fala contra isso que está acontecendo. E isso que está acontecendo, na verdade, é uma coisa extremamente estranha para quem pensar. Porque primeiro acontece manifestações do tipo de 2 lésbicas peladas na frente de uma igreja se beijando. Depois uma outra louca vai e caga na Avenida Paulista em cima da foto do Bolsonaro. Depois vem uma exposição do Santander, e imediatamente após a exposição do Santander, vem uma mostra do MAN, onde tem um cara pelado, e uma criança de 4 anos levada pela própria mãe, que era atriz também, que é uma atriz também que participou da coisa toda. Então, tudo isso, todo esse teatro está sendo feito independente do mérito de cada uma dessas coisas. E o mérito é evidente, ficou evidente para todo mundo. Independente do mérito de cada uma dessas coisas, tudo isso está sendo feito para desviar a atenção e para dividir as pessoas, dividir todos nós. Porque o maior medo dessa politicalha toda encastelada em Brasília, que rouba há anos e anos sem parar, o maior medo deles é que o povo se una contra eles, independente de ideologia, independente de qualquer coisa. É o pavor que os caras têm. Então, eles procuram dividir através de polêmica, de barulho, seja lá como for, não importa, usando criança, usando cachorro, usando seja lá o que for, eles vão continuar, vocês podem esperar, porque isso vai continuar a acontecer. Vai continuar a acontecer sem parar, porque a ideia é dividir, sempre, dividir a opinião para que haja conflito, porque o conflito os alimenta. O conflito alimentou Lula durante toda a carreira dele. Todo mundo sabe que ele sempre alimentou essa ideia do conflito, o norte contra o sul, o preto contra o branco, as elites contra o pobre, para haver um salvador, para haver um grande, o salvador da pátria, que é o que ele se achava, na sociopatia galopante dele, ele se achava o salvador da pátria. E essa estratégia continua.
continua com Maria do Rosário, com Gleisi Hoff. Então, o que eles vão tentar fazer, e existe muita gente aqui na internet avisando, o que eles vão tentar fazer é censurar aquelas tentativas, é o grande sonho dos caras. Não é um movimento de esquerda, não é um movimento comunista, não é nada disso, é um grupo inteiro que engloba direita, que engloba esquerda, é um grupo inteiro que sobreviveu de corrupção nesses últimos anos todos. É um grupo inteiro que não está interessado em que nada mude aqui. Como a gente tenta fazer, de construir alguma coisa nova para os nossos filhos, para os nossos netos, de construir um país melhor do que esse, porque esse país que está aqui é impossível de se viver. Não é possível ver um cara, por exemplo, como acabou de acontecer, aquele voto vacilante da ministra Carmen Lúcia, a favor de manter um bandido, que é o Aécio Neves, no Senado. Isso se chama impunidade, pura e simplesmente, mais nada. Que o cidadão comum não tem, nenhum cidadão comum tem impunidade. Só eles querem ter impunidade. Agora, com o voto da Carmen Lúcia, eles mesmos vão se julgar. Quer dizer, eles mesmos vão dar pena, vão se julgar e fazer a festa. Lógico, eles não querem que nada disso mude. Então, o que eles vão tentar fazer, que é a única saída que eles têm, e muita gente já está avisando, é censurar. Feitas várias tentativas com um marco civil há 1 ano e meio atrás, etc, etc. Agora, recentemente, um deputadozinho desconhecido de Duque de Caxias, chamado Áureo do Solidariedade, tentou, sob o pretexto de que as coisas eram, sob o pretexto de não haver ofensa, ele fez um texto em cima da coisa para justificar a censura. Não deu certo. Não deu certo. Foi uma reação tão violenta na internet, tão forte na internet contra, que no dia seguinte ele abaixou o rabinho e foi pedir para o Temer para desconsiderar que ele tinha se enganado, que as pessoas entenderam mal. Não entenderam mal nada. Aquilo é censura pura e simplesmente. É calar a boca das pessoas que estão falando na internet, que estão falando em todo lugar, do que eles têm medo. A grande prova disso é um vídeo do Matheus. Um vídeo do Matheus é a prova de que as grandes emissoras que apoiavam, que sempre apoiaram esses caras e que eram o suporte deles, mentindo, manipulando, como faz a Rede Globo, por exemplo, eles não têm mais a força que tinham. Eles estão perdendo cada vez mais a força. A prova disso é um vídeo que o Matheus, um menino, faz e coloca na internet, que tem mais visualização. O vídeo do menino criticava, obviamente, a exposição do Man, do homem, do peladão lá, aquela porcaria lá. O vídeo dele teve muito mais visualização do que o vídeo dos atores da Globo apoiando a coisa do Man, a mostra do Man. Então, isso, tanto que foi derrubado, 20 horas depois, 48 horas depois, o vídeo foi derrubado do Facebook, ficou só no YouTube, depois deu uma confusão, e hoje o vídeo existe no YouTube só. No Facebook não entra, foi derrubado. Então, é derrubado o tempo inteiro, derruba. É censura. Censura. A hipocrisia dos caras que afirmavam que os ultraconservadores, as senhoras de Santana, que eles tiraram lá da cesta do lixo deles, não sei de onde tiraram, o lance das senhoras de Santana, que era um grupo conservador lá da época da ditadura, moralista, etc. É desonestidade pura. Desonestidade pura, porque quem está exercendo a censura e quem está tentando impor uma cultura são esses caras. Eles estão tentando impor o caos, na verdade, a destruição da família, destruição do valor de todo cidadão. Tá? Quando você comete um crime e você não é condenado e você continua a manter todos os teus privilégios, como Roger Abdelmaci, como César de Batiste, que acaba de ficar no Brasil graças a uma decisão, que é um assassino e acaba de ficar no Brasil. Quando uma assassina de crianças como a Ana Jatobá, que assassinou a menina Isabela, é liberada para sair, para comemorar o Dia das Crianças, é um absurdo. É uma inversão total de valores. E é exatamente isso que os caras querem.
só tem um propósito mesmo, é a de dividir, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, o centro que a gente já conhece, né, que não é centro, não é nada, são os muristas, os caras que vivem em cima do muro, né, o PSDB. Só serve para isso, porque na realidade não existe ideologia, não existe direita, não existe esquerda. Os mesmos caras que estão brigando no Congresso, no plenário, se matando, estão tomando cafezinho juntos depois, se amando e conspirando para se manter no poder todos, né? Um vira um mocinho, depois amanhã, hoje é o dia de ser mocinho, amanhã é o dia de ser bandido, exatamente o que acontece no STF, onde alguns em determinados dias são os bandidos, lutam contra os mocinhos para a opinião pública, e depois a posição se inverte. A gente vê isso com Carmen Lúcia, com Gilmar Mendes, com Fux, com Barroso, com todos esses caras. É uma farsa, simplesmente. É um grupo enorme, uma quadrilha enorme que pretende a qualquer custo se manter no poder e vai censurar e vai piorar. Na realidade, o meu foco aqui é de falar sobre censura, sobre essa censura que está acontecendo, que vai piorar e que o que eles querem impedir é a nossa união, a união de todas as pessoas, de direita, de esquerda, seja quem for, todo mundo que tem bom senso e que pense, que quer que esse país seja construído de uma outra forma. É contra isso que eles estão lutando, é contra essa união. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos, todos nós, que nos manter unidos, todos, em função do foco que é mudar essa situação, esse estado de coisas em que esse país vive há 20 anos, ou há muito mais até, né? Porque tudo isso, toda essa porcaria que está sendo feita hoje e que as pessoas acham que hoje está um exagero, que realmente eles passaram dos limites, não, isso tudo está sendo feito há 20, 30 anos atrás, vem desde Adhemar de Barros, vem desde Paulo Maluf, essas coisas todas, vem desde Fernando Collor, que foi enfiado pela Globo como presidente do Brasil, que foi um boneco construído pela Globo. Tudo isso acontecia, só que tudo isso era acobertado pela imprensa, era acobertado pelos cupinchas de sempre. Não existe ideologia. A Globo foi uma das maiores apoiadoras e suportadoras da ditadura militar neste país. Eu sei porque eu estive lá, eu lutei contra a ditadura militar. Então a Globo era uma das maiores apoiadoras, suportadoras, e agora virou uma coisa, uma pasta que a gente não consegue compreender o que acontece. Então eles apoiam a esquerda, quer dizer, mas dá para entender. A única coisa que interessa é manter os privilégios que eles conseguiram, através de maracutaia, através de fisiologismo, através de tudo isso que a gente já conhece. As maiores empresas do Brasil, as mais ricas, as que conseguiram se desenvolver mais, são as que estão mais envolvidas. A gente vê o Odebrecht, a gente vê a JBS, desses irmãos dos Brothers Lay lá, né? Então, eles estão lutando para se proteger, não existe ideologia aí, não tem essa coisa desse maniqueísmo do bem e do mal, da esquerda ruim, da direita péssima, é tudo a mesma coisa, é a mesma pasta cinzenta que hoje existe nesse Congresso, que se a gente for justo, 3% desses caras se salvarem, se salvam, não tem o que se salve ali dentro, não existe o que se salve. É uma coisa pior que outra, é uma quadrilha organizada, né? Então, eles vão censurar, simplesmente. Eles vão censurar. E vão querer e vão querer instaurar cada vez mais, 2018 vai ser pior que isso, obviamente, instaurar a divisão, dividir para conquistar. Eles vão tentar dividir, e o que nós mais precisamos hoje é de união. Porque ou a gente se ergue agora, ou nós vamos andar encurvados para sempre. Porque se em 2018, que é o que eles estão preparando, o Dr. Michel Temer está segurando a cadeira quente para que outro venha da mesma
linha de pensamento, vamos dizer assim, para serem educados, e tome poder novamente, fique mais 4 anos, depois mais 8, mais aí vai ser aquela coisa. A gente já sabe. É só levar a coisa para não chegar no extremo, que é o que eles pretendem fazer, né? Então, nós precisamos cada vez mais ficar unidos, essa é a coisa. Independente de ficar caindo em armadilha de exposição no Santander, peladão no MAN, isso vai aparecer cada vez mais para dividir e para criar uma controvérsia e para tirar o foco do que realmente está acontecendo. Os caras querendo se manter no poder. Vamos ficar unidos, vamos tentar ver a fonte da informação que a gente usa, de onde vem, tentar ver para não divulgar coisas falsas, porque essa fake news deles vai inundar de informação falsa, etc. E vamos apoiar outros veículos que não seja só o Facebook, porque o Facebook está cortando, infelizmente. É uma questão, é a filosofia deles, que eu não estou aqui para discutir, né? Mas existem outros veículos, tem YouTube, tem um monte de canais onde a gente pode se comunicar e continuar a pressionar esses caras, que eles não podem fazer desse país o que eles querem como estão fazendo. É isso aí.